Sejam bem-vindos todos, que a graça e a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Neste dia, mais um dia de adoração e louvor ao Senhor, onde dedicamos ao culto exclusivo ao Pai. Oremos em nome de Jesus. Deus maravilhoso, querido Pai amado por nós, obreiros e fiéis, teu propósito, Senhor, para seguir os teus mandamentos, obedecer as tuas leis, guardando os teus estatutos em nossos corações. Abençoa-nos, Pai, e derrame bênção na vida de cada um dos teus servos. Derrama também o Espírito Santo neste ambiente, que ele permaneça conosco, que afaste todo o mal, toda e qualquer influência do maligno e todos aqueles que queiram, porventura, de qualquer maneira, atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Nós oramos em teu nome, Pai, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas nos perdoe, Senhor, por não sermos mais dignos e nem tão fiéis de estar guardando a tua palavra, mas nos proteja de todo mal e nos dê a sabedoria e entendimento necessário para poder sair daqui edificados na tua palavra e fortificados na fé. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 37. Capítulo 37. Versos de 15 a 19. Diz assim o texto sagrado: E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para matar. Disseram uns aos outros: Lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que o animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Verso 20. Então, queridos, neste texto, neste dia, a Bíblia vai nos ensinar uma coisa muito importante que nós devemos guardar fielmente em nossos corações. Jamais desista dos seus sonhos. Este texto vai nos ensinar justamente isso, para que jamais nós possamos desistir dos nossos sonhos. E por que isso? Porque José foi um sonhador, mas não pense que o sonho dele se realizou com tanta facilidade, como também os nossos não são realizados com tantas facilidades. Com certeza houve momentos de desânimo, de tristeza e até de desistência desses sonhos, mas o Senhor é maravilhoso. Às vezes nós já comentamos inúmeras vezes entre nós, nossos familiares, amigos, que nós tivemos um sonho e ele foi tão real, mas foi apenas um sonho. Irmãos, a Bíblia nos ensina desde o início até o final como era que Deus falava com os profetas e com os reis e com aqueles que ele escolheu através principalmente de sonhos. Então, quem realiza os nossos sonhos é Deus, e quem coloca os nossos sonhos em nós é o Senhor, que Ele faz tudo para que esse sonho seja realizado, na maioria das vezes ou para sempre, para adorarmos, glorificar o
teu santo nome. José teve um sonho nesse livro de Gênesis capítulo, no capítulo 36, ele tem um sonho e conta aos irmãos. E os irmãos dizem, você vai ser rei sobre nós, jamais isso vai acontecer. E no segundo sonho ele conta junto com o pai. Mas aí Jacó entende o sonho, mas guarda no coração. Mas desfaz dele naquele momento. Você quer dizer que eu e minha família vamos nos render a você? E aí manda se afastar. Mas Jacó amava mais José, tanto que ele deu uma roupa especial, mais colorida para ele. E isso causou inveja aos irmãos. Queridos, nós temos que entender uma coisa muito importante. Ódio e inveja, uma combinação fatal. Quantos de nós já vivemos na vida, ou de nós, sem exceção, todos sem exceção, momentos em que pessoas tiveram tanto desejo de estar ocupando ou um cargo, ou um lugar, por menor que seja, em qualquer lugar, sobre nós, e fazer tudo e todo o possível para retirar daquele lugar, para que ele possa assumir. Isso os irmãos fizeram, um ódio. Aí você vai perguntar, então por que Jacó mandou José procurar os irmãos que foram apacentar, os seus gatos, as ovelhas, sabendo que os irmãos o odiaram? E porque também, além de mandar José ir conversar com os irmãos, porque também ele mandou vestir a túnica colorida, que fazia dele uma pessoa especial para o pai. E os irmãos, observem que ele vai dizer no verso 19, disseram uns aos outros, quando eles viram de longe José, eles já estavam trabalhando contra o irmão para matá-lo, e disseram uns aos outros, lá vem um grande sonhador. E no 20 ele vai dizer, venham, vamos matá-lo, vamos jogar na cisterna, e aí vamos ver o que é que vai dar o sonho dele, se o sonho dele realmente será realizado, ou na tentativa de isolar José para que aquele sonho não se realizasse, mas por pura inveja e ódio. E Deus é maravilhoso. Nós conhecemos a história de José e mais outras na Bíblia. José seguiu um caminho e foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E os senhores que receberam, compraram ele, vendeu ele também como escravo ao Potifar do Egito. Tudo isso Deus trabalhando. Você vai perguntar, mas, poxa, será que Deus foi injusto? Ou talvez não foi mais justo com José? Deixou ele passar por tudo isso para poder ser glorificado o seu nome? É porque é assim que Deus trabalha. E é assim que o crente trabalha. E é por isso que o mundo não nos entende. Porque eles começam a andar na contramão da vida e as pessoas não entendem isso. José foi para a casa de Potifar. Potifar viu tudo o que ele fazia, ele se realizava, era agradecido porque ele tinha o Espírito Santo do Senhor com ele. Mas a mulher, Satanás, trabalhando na mulher de Potifar, fez com que ela o acusasse de tentativa de estupro. E ele então manda prender José. A Bíblia não dá um tempo assim real, tempo que ele ficou preso. Mas acredita-se que, como a Bíblia fala, em 2 anos, acredita-se que ele ficou preso durante 2 anos, injustamente. Mas olha como Deus é perfeito e trabalha em cima disso. Quando o copeiro-chefe conta, também estava preso, mas o cozinheiro, o padeiro, ele conta a José um sonho, e José o interpreta. E quando ele sai da cadeia, que o sonho estava sendo realizado, ele vai dizer, quando você estiver lá, não esqueça de mim, porque eu estou aqui infinitamente. Mas o copeiro esqueceu José. Como as pessoas também nos esquecem. Nós fazemos alguns favores, nós fazemos as boas obras, sem interesse, sem intenção, mas as pessoas esquecem, queridos. E isso é ingratidão. E a ingratidão, eu entendo ingratidão como a pior coisa que pode acontecer
acontecer na vida do cidadão. Eu acho, inclusive, sempre disse isso para quem me conhece, eu entendo a ingratidão como pior do que uma traição. Porque a traição você sabe que vai ser traído, porque nós somos seres humanos, mas a ingratidão, a falta de gratidão por aquilo que você fez para uma pessoa, não é ela reconhecer o que fez, não é isso, nós sabemos o que nós fazemos, não é o que fizemos, é pela forma que a pessoa destrata aquele ato que você fez com ela. Né? Porque de repente você tirou uma situação muito grave, mas chegam na frente e as pessoas dizem, ele teve o que quis, se eu não pedi, a gente ouve muito isso. Mas nós temos que agradecer a Deus, porque José passou por isso, mas ele está dizendo para nós que nós jamais devemos nos desistir, né? Nos afastar dos nossos sonhos. E é Deus que garante essa realização dos nossos sonhos. Lá aqui mesmo no livro de Gênesis, no capítulo 37, nós vemos do verso de 9 a 11, vocês vão ver aqui que ele vai dizer, então os irmãos, José teve ainda outro sonho, aí ele conta, fala do sonho que ele teve com os irmãos. Sonhei também que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos, iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. É Deus que concede para nós os sonhos. Ele revela antes. Mas como nós reconhecer que o sonho vem de Deus? Aí nós temos que orar ao Senhor e pedir ao Espírito Santo que Ele confirme se aquele sonho veio do Pai ou não. E se fizermos isso de coração, Ele vai responder a nossa pergunta. O problema é, quando confirmado esse sonho, ou quando confirmada esta revelação, nós estaremos prontos para realmente cumpri-lo, ou cumpri-lo, porque pedimos muita coisa a Deus, e achamos que Ele nunca responde, mas quando Ele nos mostra que é para fazer aquilo, e aí nós temos coragem, porque a grande pergunta é essa, temos realmente a coragem de enfrentar ou de receber aquilo que nós pedimos a Deus? Por isso que eu sempre digo, cuidado com o que vocês pedem. Nós temos que ter muito cuidado com o que pedimos para Deus, porque Ele nos dá, e que Ele, quando Ele nos dá no tempo certo. Nós é que achamos que está no tempo fora do tempo, mas vem no tempo certo para testar a nossa fidelidade com o Senhor. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, dos versos de 10 a 28, nós vimos também o sonho de Ana. Ana, a mulher, uma das mulheres de Eucana, que ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana era estéril. E toda vez, no dia das festas, da festa, Eucana dava uma porção dobrada a ela para oferecer, porque sabia que ela era estéril, mas amava ela do mesmo jeito. E ela sonhava em ter um filho varão, e foi no templo de Eli orar, e disse: Senhor, se me der um filho varão, eu oferecerei ao Senhor, consagrarei ao Senhor. E o tempo passou, e ela ali chorando no templo em oração. Eli confundiu as coisas, achando que ela estava embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, eu não tomei vinho, eu não estou embriagado, eu estou chorando e orando ao Senhor para pedir que permita que eu tenha um filho varão. E o Senhor ouviu as orações de Ana, porque era humilhada por Penina o tempo todo, porque não tinha filhos. Então ela deu um filho varão, o Senhor deu um filho varão. Abriu a madre, abriu o ventre de Ana, e ela teve um filho varão, e ela consagrou ao Senhor. E esse filho chamou Samuel, grande profeta, um homem que veio no momento certo de transição entre juízes, o período de juízes e o período
Israel. Período histórico, né? Da monarquia israelita. Veio no momento certo que na época de juízes não tinha profeta. Então as pessoas estavam fazendo o que queria de qualquer jeito. E Deus organiza tudo do jeito dele para confundir as outras coisas. Então veio Samuel e ele veio com a missão de ungir dois grandes reis, Saul e Davi. E teve uma jornada dura durante a sua caminhada. Lá em 1 Samuel, no verso 10, no capítulo 10, no verso 1, Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. O nome de Saul significa pedido a Deus. 1 Samuel 16, 13, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi significa amado e respeitado por Deus. Observe que ele ungiu dois grandes homens, dois grandes reis. Meu irmão, mas o que tem a ver isso com o nosso tempo atual? Samuel veio no momento de transição, tudo programado por Deus para realizar o sonho de Deus na vida dos homens, assim como Ele quer realizar os nossos sonhos na nossa vida nos tempos atuais. Como é que eu faço isso? Preciso crer. O que mais? Preciso ter fé, preciso orar, preciso estar atento às Escrituras todos os dias, estudando, clamando ao Senhor o tempo todo, sem cessar, pregando a Tua palavra, levando a palavra dia a dia e guardando em nossos corações. Fora isso, não temos como alcançar a misericórdia de Deus, não temos como alcançar o amor de Deus. Isso é bíblico e é fato. Samuel veio com a missão e cumpriu honrosamente. O apóstolo Paulo vai dizer também lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, devolvam a sua salvação com temor, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Não adianta nós querermos fazer aquilo que o nosso coração pede, porque se fizermos, nos daremos mal. Tudo que nós fizermos sem a aprovação de Deus, tudo que nós fizermos como cristãos, porque nós não está nem aí para isso, né? Está fora da igreja, não está nem preocupado. Mas nós que estamos na palavra, estamos vivendo as coisas de Deus, tendo zelo pelas coisas do Pai, nós temos a responsabilidade de orar a Ele todas as vezes que quisermos realizar alguma coisa em nossas vidas. Senhor, amanhã eu quero sair para comprar um carro, é necessário, é da tua vontade, que a tua vontade seja feita. Eu vou olhar e no caminho vai dizer a você se é para comprar ou não. Ou Senhor, eu quero falar algo com minha esposa, eu quero fazer isso no trabalho. Ore ao Senhor, peça orientação ao Espírito Santo antes. Não vá fazer aquilo achando que é bom, somente porque é bom para nós, porque não é. Mas se for para agradar a Deus, pode ter certeza que quando for fazer o que pretende ser feito, vai ser muito mais ainda derramadas bênçãos para ser mais na frente ainda tudo aquilo que nós quisermos realizar. Sem a presença de Deus não caminharemos, como nós acabamos de cantar no hino. Se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos vivendo como nós estamos vivendo hoje.
apesar do mundo oferecer porcarias, apesar desse mundo depravado do jeito que está aí, né? Com esse povo aí atrás de homens e não atrás do Senhor, a nossa responsabilidade com o Pai é ter zelo pelas coisas de Deus, queridos, porque é por causa dele que nós estamos aqui, é com a permissão dele que nós estamos aqui, e é por ele e para ele que nós estamos cultuando, honrando e louvando o seu nome todos os dias. Em qualquer oportunidade que estivermos, temos que pregar a palavra de Deus, temos que guardar primeiro em nossos corações, a de mostrar às pessoas que vierem até nós. Se não quiserem, o problema não é nosso, mas temos que fazer a nossa parte com o Senhor, porque o apóstolo Paulo vai dizer, ele é que realiza ou efetua tudo segundo a tua boa vontade. Amém? A perseverança é o grande trunfo daqueles que sonham e buscam meios para realizá-los. Mas se buscarmos esses meios sem a aprovação de Deus, jamais alcançaremos. E se ficarmos desanimados demais, achando que nunca vai acontecer, sem movimentar o corpo, sem movimentar a mente, sem glorificar a Deus, não vai ser realizado. Enquanto isso não acontecer, não será realizado. Porque temos a responsabilidade de estar orando ao Senhor e pedindo orientação ao Espírito Santo todos os dias. Porque Jesus partiu e disse, eu estou indo, mas derramo sobre vós, sobre vocês, sobre nós, o Espírito Santo, o meu Espírito, para tomar conta da minha igreja, para tomar conta do meu povo. Nós somos o povo escolhido de Deus. Goste quem gostar, queira quem quiser, quem não quer crer, não creia, mas os verdadeiros cristãos, aqueles que estão pregando a verdade bíblica, trazendo o estudo bíblico, falando das coisas de Deus, tendo zelo, nós somos o povo escolhido de Deus. Já fomos eleitos, agora somos herdeiros do trono do Senhor. Somos herdeiros do teu reino. Que ele disse que quando nós estivermos lá, estaremos ao lado dele. Nós vamos ficar afastados. Nós vamos estar do lado do Senhor, com as nossas vestes limpas, espiritual. Limpas. Com a consciência tranquila e dizer, poder olhar para Deus, para Cristo, e dizer, eu perseverei e eu venci em nome de Jesus. Amém? É a perseverança que concretiza os nossos sonhos. Esse é o grande segredo. Lá em Lucas, no capítulo 21, no verso 19, Jesus vai dizer, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Ou seja, todo aquele que perseverar e chegar ao fim será salvo. Todo aquele que perseverar, crer em mim, tiver fé, for batizado, se converter e perseverar até o final, esse será encontrado por mim, será levado para o meu reino e governará junto comigo ao meu lado, diz Jesus. É promessa de Deus, é promessa de Deus, queridos, nunca falha. Apesar de acharmos, é tarde, não tarda. Ela vem na hora certa e no tempo certo. Precisamos estar orando e vigiando, porque Jesus diz que vai vir como um ladrão. E se nós não estivermos preparados para recebê-lo, faremos igual as noivas que deixou para o azeite depois da sua chegada, e quando retornou a porta já estava fechada, não puderam entrar, porque não estavam vigilantes, não estavam contritas na esperança de ver a Deus, não confiaram na volta do grande noivo. E quando o grande noivo chegou, era tarde demais. Elas tinham saído para comprar o azeite e se perderam no caminho. José alimentava a grande esperança
de estar diante de Faraó e ser mencionado diante dele. E quando ele revela o sonho ao copeiro-chefe, e o copeiro-chefe trabalhando, porque esqueceu dele, trabalhando, vindo a Faraó, ouve o sonho e diz a ele: olha, eu estive preso com um hebreu que me revelou o sonho que eu tive, e o sonho que ele foi revelado, tudo se concretizou. Faraó então manda, depois de 2 anos, chamar José e conta-lhe o sonho. Ele disse: vão ter 7 anos de fartura, mas vão ter 7 anos de fome. Nada será colhido nem plantado. Aí Faraó olhou para ele e disse: como não pegar um homem desse, homem cheio do Espírito de Deus, para poder ordenar, organizar tudo na vida dele. Confiança no Senhor, no Deus de José. E ele passou a ser a segunda pessoa mais importante do Egito após Faraó. Ninguém mais tinha autoridade além do Faraó e de José. Ele queria, esperava, alimentava dele essa esperança, mas estava desanimado porque estava preso injustamente e ilegalmente. Observe que uma acusação sem provas pode causar um dano muito grande, porque quem está do outro lado não acredita na sua verdade, não crê na nossa inocência. Ainda mais nos dias atuais, em que tudo acontece muito rápido, de qualquer jeito, e todo mundo é corrupto. A corrupção entrou no coração do homem. Se alguém nos acusar, é um problema. Nós temos que provar que não fizemos. Não é ele que tem que provar que nós fizemos. Mas ele não crê em nossa palavra. O Faraó nem discutiu quando José revelou para ele, dizendo: não sou eu, Deus que vai falar comigo, eu vou dizer a você o que Deus me disser. E ele ora ao Senhor, e o Senhor diz: olha, vai ter 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E aí o sonho de José é revelado no final desse capítulo, não é que ele vai dizer lá: só tinha comida no Egito. Jacó manda os irmãos para o Egito, e eles não reconheceram José. José o reconhece quando ele voltar, e faz aquela trama toda, enrola com dinheiro, bota na bolsa, tira, deixa preso, para buscar o irmão mais novo. E depois acaba que Jacó vem com a família, reconhecendo José, e a ficha então cai do sonho que ele teve. Ele estava vencendo todos os irmãos e toda a família, e os ajudou a tirá-los da fome. E no período que José era governador, tomava conta de tudo isso, era um grande administrador, Deus esteve com ele o tempo todo, ninguém passou fome. Ele soube administrar. Irmãos, se nós soubermos administrar o pouco que nós temos, esse pequeno pouco, essa pequena porção, se tornará grande na presença de Deus, se consagrarmos a Ele. Mas se tivermos fartura e não consagrarmos ao Senhor, amanhã não teremos nenhuma migalha de pão. Pode ter certeza disso. Eu sou testemunho disso, que eu já vivi uma situação dessa. Não cheguei ao extremo, mas o Senhor me pegou pelo caminho. Disse: não, é por aqui. E eu queria ir ao contrário. Não, mas vá por aqui. E aquela coisa insistindo: vá por aqui. E eu fui. E saí um dia e trabalhei o dia todo. Precisava de um valor tão pequeno, e o Senhor me deu um valor 100 vezes a mais do que eu precisava. Isso é testemunho, fé, porque é assim que Deus trabalha. Gênesis 40, versos 14 e 15. José vai dizer ao copeiro: porém, lembre-se de mim quando tudo lhe ocorrer bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus.
Foi roubado, os irmãos venderam ele. E aqui, nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Após 2 anos, vendido pelos irmãos, os irmãos mentiram para o pai, pegaram a túnica dele rasgada e levou os filhos santos em que foi comido por animal selvagem. E depois Jacó encontra José vivo e governador do Egito. Olha como Deus trabalha. Irmãos, então, fazer um chamamento para vocês. Todos nós tenham fé no Senhor. Creio, porque Deus é maravilhoso. E é Ele o responsável por tudo isso aqui. Sem Ele não somos nada. Tenha certeza disso. Lá em Mateus, capítulo 24, verso 13, o Senhor vai dizer: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. É essa vitória que é prometida àqueles que perseveram até o fim. Jesus promete. Olha a história de Nelson Mandela, após 13 anos de exílio, após 13 anos preso, brigando pelo apartheid, conseguiu libertar o povo da África do Sul. Se isso não foi exemplo de perseverança, meu irmão, não sei mais o que é. Ruth e Orfa, ambas eram noras de Noemi. Quando a coisa apertou, Noemi volta para a sua terra, porque perdeu o marido e os filhos. E olhe que aqueles que não perseveram, não faz história, não tem nome. Orfa desistiu e voltou para casa. Ruth disse: não, eu vou com a senhora, minha sogra. Eu vou amar seu Deus como seu Deus também o ama. Se converteu ao Senhor, e de Ruth veio Jesus. Olha como Deus trabalha, queridos, em nossas vidas. Outro que perseverou, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, conta a história rapidamente dele aqui. Ele disse a grande frase: minha maior preocupação não é que você tenha fracassado. Olha que beleza. É que você esteja satisfeito com o seu fracasso. Aquela pessoa que diz: não vou conseguir, não vou vencer. Essas pessoas que desistem no caminho. Se negarmos a nós mesmos, da nossa capacidade, não venceremos nada. E Abraham Lincoln tem uma história muito interessante. Ela, de família pobre, morava num cômodo na fazenda. Os pais tinham que se mudar o tempo todo por causa de problemas com documentação de terra. Teve sua mãe morta aos 9 anos e aos 18 anos sua irmã também faleceu. Só que Deus deu um dom maravilhoso a ele. Ele era autodidata. Ele não queria trabalhar num serviço pesado da fazenda, ele queria ser advogado. E estudou para ser advogado. Em 1831 ele abriu um comércio e faliu. Em 32 se candidatou pela primeira vez a um cargo público e perdeu. Olha que desespero de homem desse. Se isso não for perseverança, meu irmão, é complicado entender. Em 1833 faliu novamente no comércio. Terceiro fracasso. Em 34 ele ganha as eleições para o legislativo estadual de Illinois. Aí ele conheceu o sucesso. Em 35 era deputado estadual, mas sua noiva teve febre tifoide e morreu. E ele entrou em colapso nervoso em 36 e passou a metade do ano em cama devido à morte da noiva. Perdeu tudo novamente. Em 1836 ele perde as eleições também para presidente da Assembleia Legislativa. Em 1840 perde as eleições para presidente. Novamente vamos ver se derrotado. Imagine a situação. Quem aguentaria entre nós? Já tinha existido. Em 1843 ele perde para deputado estadual. Pensou? Se candidata de novo em 1846 e também perdeu novamente. Não foi eleito. Se candidatou a senador em 1854, perdeu de novo. 1858 novamente tenta se eleger senador, novamente é derrotado. Olha a perseverança desse homem. Em 1860 ele foi eleito 16º presidente dos Estados Unidos e fez um excelente governo na história dos americanos. Assassinado em 15 de 4 de 1865, aos 56 anos de idade. Amém?
Se isso não for perseverança, queridos, eu não sei mais o que é perseverar. Portanto, concluindo, não desista dos seus sonhos. Ore, clame ao Senhor todos os dias. E aplique esse texto nas nossas vidas, na vida de vocês, porque Deus é bom. O tempo todo, o Senhor é maravilhoso. Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por estar na tua presença e o teu Espírito, em nome de Jesus. Guarda-nos debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor, e nos conduz em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. E a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam conosco hoje e sempre.